No versículo de número 2, volta lá para Isaías, capítulo 59, versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Glória a Jesus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que os não ouça. Glória a Deus. Veja, irmãos, que a vontade do Senhor Jesus é salvar todos. Jesus morreu para salvar os drogados, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os satanistas, os idólatras. Mas tem uma coisa que impede que Deus os salve. Aliás, são duas, né? A iniquidade e o pecado. Isso aqui impede que Deus nos salve. Então, Deus começa alertando aos que estão lá fora sem conhecimento e aos que estão dentro da igreja, que conhecem a verdade, mas vivem na iniquidade, no pecado. Olha só, a palavra no hebraico Yavon tem um sentido de perversidade, depravação, culpa ou punição. Santo Deus. Então, esses aqui são alguns dos sentidos de iniquidade. A pessoa ela é perversa, ela é maligna, ela vive na impiedade e ela não pretende largar aquilo que é maligno, que é perverso, que é abominável aos olhos de Deus. Então, a pessoa que vive na prática da iniquidade, ela não se salva, a não ser que ela se arrependa e volte-se para Deus. Aí o Senhor perdoa e salva ela. Do contrário, ela vai permanecer debaixo da ira de Deus e condenada ao fogo do inferno. No grego, a palavra no grego, anomia, ela tem vários sentidos. Eu coloquei aqui apenas alguns desses sentidos, que é o que está lá no texto de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. A condição daquele que não cumpre a lei. Porque não conhece a lei, porque transgride a lei. Aí tem o finalzinho aqui: desprezo e transgressão da lei. Glória a Jesus. É o desprezo e a violação da lei, que é uma transgressão da lei divina. Então nós temos aqui dois personagens enquadrados dentro desta palavrinha, anomia. Primeira coisa, o ímpio que está lá no mundo, sem o conhecimento de Deus. Ele está lá praticando idolatrias, feitiçarias, pessoas usando drogas, na prostituição,
pessoas assassinando o seu próximo, fazendo uma série de abominações aos olhos de Deus. Essas pessoas, se elas não conhecerem a verdade e se elas não se arrependerem, serão todas condenadas. Todas. E nós vemos um aumento assustador dessas práticas em nossos dias. Por outro lado, nós temos aquela pessoa que conhece a verdade, mas que é rebelde contra Deus. Ela transgrediu a lei divina. É um transgressor da lei. E não é porque não conhece, é porque conhece. Glória a Deus. Ela conhece e ela despreza a lei divina, os mandamentos de Deus. E essas pessoas, elas tanto podem ser alguém que já passou pela igreja, como elas podem também estarem dentro da igreja, desviadas do Evangelho. Elas estão dentro da igreja, elas conhecem a verdade, mas elas desprezam as verdades eternas de Deus para viver uma vida de devassidão. A pessoa, ela tem uma dupla personalidade, e essas também serão condenadas quando Jesus voltar, se não se arrependerem. Veja o que é que Deus fala aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 23. E interessante que isso aqui também fala que a pessoa que faz isso, ela também é iníqua, né? Ela pratica a iniquidade também. Ela tem uma maldade dentro dela. Mas veja bem, Jesus disse assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Veja que Jesus está falando aqui de pessoas que estão dentro das igrejas, mas que permanecem na iniquidade. Essas pessoas, elas fazem até prodígios através do nome de Jesus. Elas expulsam demônios, elas curam enfermos, elas fazem muitas maravilhas no nome de Jesus, mas não são crentes, são rebeldes, se levantam contra a palavra de Deus. E essas pessoas, elas podem estar dentro de qualquer igreja. Isso aqui Deus não está tratando de uma placa denominacional. Pode ser que seja uma igreja que tenha todos os mandamentos, que viva a palavra de verdade. E mesmo assim ter pessoas lá dentro
que estão em pecados mortais e que vão queimar no fogo do inferno por conta de suas desobediências a Deus. Jesus diz que quando elas estiverem diante dele, ele vai dizer: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Então tem gente dentro da igreja que vive uma vida de dupla personalidade. Dentro da igreja é uma coisa, na frente dos irmãos é uma coisa, mas por trás é outra. Muitas vezes maquinam mal contra seus próprios irmãos. Tem gente dentro da igreja que está em adultério. Tem gente dentro da igreja que está na fornicação. Gente da igreja que tem o hábito de mentir de forma descarada. Pessoas que lêem a Bíblia, conhecem os mandamentos, sabem dos mandamentos, mas não vivem os mandamentos na prática. Porque não creem. Tem dentro de si o espírito de rebeldia. São desertores da palavra. Estas pessoas serão todas condenadas. Glória a Jesus. Na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 4, versículos 17 e 18, o Senhor Jesus, ele diz assim, inspirando o apóstolo Pedro: porque já é tempo que se comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Glória a Deus. Veja o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo para nós que o julgamento vai começar em cima do altar. Começa dentro da casa de Deus. Então as pessoas que estão à frente dos ministérios, as pessoas que estão em cima do altar, lá no culto, elas devem ser as pessoas mais santas da igreja. Porque do jeitinho que for a liderança da igreja, vai ser toda a igreja. Então, muitos altares estão corrompidos, foram profanados por adúlteros, por mentirosos, por falsos profetas. Vai ter igreja que não vai subir ninguém, de tanta rebeldia que existe dentro dela, começando dos líderes até os membros. Então, o altar precisa ser santificado. Os membros precisam serem santificados. A igreja precisa ser purificada. A igreja precisa largar o erro. E estas pessoas que estão lá dentro, que não irão largar o erro, elas irão morrer condenadas. Elas são rebeldes. A Bíblia fala de rebeldes, a Bíblia fala de joio, que está lá no meio do trigo. A Bíblia fala de bodes. Tudo isso está dentro da igreja. E esses rebeldes, desertores da palavra, serão condenados, porque eles não irão se arrepender. Jesus está falando aqui que quando elas estiverem diante do julgamento, ele vai olhar para elas e vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus
vai condená-las. Glória a Deus. Aqui nós encontramos nesta passagem três personagens importantes. A gente encontra o justo, será o que será salvo. A gente encontra o ímpio e a gente encontra o pecador. Veja bem, olha só, lá no grego, essas duas palavras, elas têm um sentido semelhante a tudo que nós já vimos até agora. Olha só. A palavra no grego, asebes, que traduz como ímpio, né? Onde aparecerá o ímpio e o pecador. Tem um sentido de alguém que é destituído de temor e de reverência a Deus, e que condena Deus e suas ações, ou seja, o ímpio. Isso aqui também está dentro da igreja. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem na impiedade. São ímpios. Eles não creem na palavra, eles não querem a palavra. São apenas simpatizantes do Evangelho. Se vocês prestarem atenção, essas pessoas, elas são visíveis dentro da igreja, porque são as promotoras de contendas, dissensões. Volta e meia está questionando o mandamento. São pessoas ímpias, não amam a Deus e não querem Deus. Elas querem viver dentro da igreja e ao mesmo tempo no mundo. E nós sabemos que não dá para a gente servir a dois senhores, porque você vai agradar mais a um do que o outro. A regra de Deus é a seguinte: ou nós somos dele ou do diabo. Não existe uma terceira via. Ou você se entrega a Deus de verdade, passa a amá-lo de verdade, a querer viver na prática que está escrito na palavra de Deus, ou você vai continuar sendo servo do pecado e do diabo. A outra palavra é pecador, no grego é amartolos. Olha só qual é o sentido que ela está aqui nesse texto. Amartolos. Dedicado ao pecado. Um pecador. E não livre de pecado. É uma pessoa que ela vive na prática do pecado. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. A gente já nasce com uma natureza pecaminosa, né? Alguns teólogos chamam de pecado original. Essa natureza pecaminosa, ela vai ser manifesta em nós a partir do momento que nós passamos a ter conhecimento daquilo que é certo, daquilo que é errado. No meio desse dilema, a pessoa ela tem duas opções ali. Ela pode, no meio do caminho, se deparar com a palavra. Ela pode crer, entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus e ser salva. Então,
ela continua sendo um pecador, mas um pecador que foge do pecado, não é mais aquele pecador que se atira para cima do pecado e que vive na prática do pecado. A palavra lá no grego para pecado é amartia, que tem um sentido de errar o alvo, sair do caminho ou transgredir a lei divina. Então, quando a gente se depara com a palavra, a pessoa precisa dar um giro de 360 graus, mudar a sua rota e voltar-se novamente para Deus, para ser salva. Se ela continuar amando o pecado e vivendo na prática do pecado, ela vai morrer e será condenada ao fogo eterno. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da sua palavra e que sejam salvos.